Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos aqui hoje com uns 2 minutinhos de atraso. Tá chovendo bastante aqui em Engenheiro Coelho e eu estou com vocês com muito ânimo, muita vontade de conversar sobre Bíblia. Toda semana, esse encontro que temos à segunda-feira, ele também é importante para mim, porque ao passar conteúdo bíblico para você, a gente acaba também revisitando alguns conceitos, aprendendo, revendo. Isso tudo é muito bom. É muito importante. Então, que a graça de Jesus esteja com você, que a paz do céu possa inundar o seu lar. E vamos hoje falar sobre passagens de difícil interpretação da Bíblia. Você vai se surpreender com alguns textos bíblicos que, quando a gente lê à primeira vista, parecem assim estranhíssimos, e a explicação talvez é mais óbvia do que você imagina, ou mais clara do que você imagina, e algumas passagens que talvez você entendeu de um jeito e vai ver que são de outro jeito. Tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. E também vou falar um pouquinho sobre algumas dicas de como você pode estudar a Bíblia de maneira clara, sem ficar confundido por esses textos tão obscuros que às vezes aparecem na Palavra de Deus. Tá certo? Essa é a hora de você fazer aquela contribuição para o canal Rodrigo Silva Arqueologia. Qual é a contribuição? Se você gostar do conteúdo, você vai deixar o seu like, isso é importante. Você vai se inscrever no canal. Já estamos com mais de 3.600.000 inscritos, mas nós podemos chegar a muito mais. Para um canal que é dedicado à cultura bíblica, esse número ainda é modesto. Nós podemos, pela graça de Deus, avançar muito mais. Então você vai se inscrever no canal, vai deixar o seu like, o seu comentário. Se o comentário for concordando, apenas de incentivo, ou quem sabe até discordando de uma explicação, pode ser dado, pode ser feito comentário, mas sempre com muito respeito por aquele que pensa diferente de você. Eu já tive amigos ateus que falaram assim: Rodrigo, às vezes a gente entra em alguns sites crentes e a dificuldade é quando a gente vê os próprios crentes brigando ali de maneira, vociferando um com o outro, e fala assim: peraí, esses são os que querem me ensinar sobre Deus, salvação e gentileza? Então, prestemos atenção, porque até a maneira como você, cristão, escreve um comentário em qualquer perfil que você está se manifestando, pode ser uma forma de estar testemunhando a respeito de Deus ou não, tá certo? Lembra que a mansidão é um dos dons do Espírito. Lembre disso, um dos dons do Espírito é a mansidão, tá certo? Temos que aprender a discordar com classe. Vamos falar de passagens de difícil interpretação da Bíblia. Eu me lembro de uma situação para introduzir esse tema que pode parecer jocosa, mas ela é séria. Eu não sei quantos de vocês se recordam que há anos, mais ou menos uns 10 anos, saiu no Fantástico uma matéria de um pastor que estava tendo um caso de adultério consensual com o marido de uma fiel da igreja. Se eu não me engano, ele era do Espírito Santo, esse pastor. Essa matéria viralizou na época do Fantástico e todo mundo falava disso. Depois, agora na internet, se você colocar lá, essa matéria ainda está aí no YouTube. E quando o repórter foi ver aquela situação, ele conversou lá com a mulher, com o marido, e o marido falou: não, eu não queria entregar a minha esposa para o pastor, mas era a vontade de Deus, eu tive que fazer isso. E depois o repórter vai entrevistar o dito pastor, e ele abre a Bíblia e mostra para o repórter um texto de Oséias, que, de acordo com a leitura do pastor, estaria assim: vai, toma a mulher do teu amigo e adultera. E o pastor fala: eu não queria fazer isso, mas foi a orientação de Deus, Deus revelou na Bíblia, tá aqui, olha, tá aqui. Vai, toma a mulher do teu amigo e adultera. Aí o repórter pediu: peraí, pastor, eu posso ler aqui? Pode, tá aqui, tá claro. Aí o camarada dá a Bíblia para ele assim, o repórter fala: pastor, mas aqui tem um acento. Vai, toma a mulher do teu amigo adúltera. Não é adultera. Aí ele pega assim. E ele ainda não perde o compasso, ele fica desconcertado, mas ele ainda... É bom você falar isso, porque uma coisa puxa a outra e se enrola ali. Essa história acabou causando, inclusive sobre os crentes, assim uma alcunha muito difamatória de: tá vendo? É gentinha que não sabe nem ler o livro sagrado que eles possuem. Eu não sou afeito àquela ideia ufanista que só acadêmicos podem entender a Bíblia. De maneira nenhuma. Se você já me ouviu falar na internet aí, você já percebeu que eu falo à exaustão que a única área que eu não posso dar carteirada é a teologia.
Porque o teólogo não é um doutor em Deus, um tecnólogo em Deus, um especialista em Deus. Eu poderia dar uma carteirada se eu fosse um advogado e você quisesse discutir direito comigo sem ter conhecimento das leis. Eu poderia dar uma carteirada se eu fosse um físico e você quisesse discutir física comigo sem ser formado em física. Eu poderia dar uma carteirada em medicina se eu fosse médico, cirurgião e você fosse apenas um leigo aí com a medicina de avó, né? Mas na teologia não. Porque a teologia, ela não... Eu tenho um doutorado em teologia, eu tenho bacharelado, mestrado e doutorado em teologia, mas isso não me permite dizer que eu conheça Deus mais do que você. Eu não posso chegar e falar assim, calma, eu vou te explicar Deus. Não é por aí. Na verdade, Karl Barth, um dos maiores teólogos do século XX, ele disse que o teólogo é apenas o crente refletindo sobre a sua fé. E a partir disso, todos somos teólogos. A diferença, talvez, entre mim e você que não tem formação em teologia é que eu posso refletir sobre a fé com algumas ferramentas técnicas, como recurso ao grego, ao hebraico, à arqueologia, ao contexto. Mas, no fundo, somos todos seres em busca de entendimento. Agora, já que eu tenho essas ferramentas técnicas, eu não posso usá-las para arvorar uma santidade maior, uma conexão com Deus diferenciada. Eu devo, aliás, é minha obrigação enquanto teólogo profissional, usar essas ferramentas para facilitar o seu entendimento da palavra de Deus. E é isso que eu faço em projetos como Bíblia Comentada, que agora está se tornando, depois dos projetos pessoais de família, maternidade, a paternidade, está se tornando o maior projeto da minha vida, tá bom? Eu tive um grande projeto que foi o Museu de Arqueologia. Graças a Deus está aqui, recebendo milhares de pessoas. E agora é estudar a Bíblia com 1 milhão de pessoas. Vamos colocar isso em prática? Eu vou mostrar para você como é importante estudar a Bíblia dentro de um contexto. Eu vou mostrar passagens que são de difícil interpretação, mas quando a gente analisa todas as ferramentas que eu tenho aqui, fica muito mais claro. Vamos lá então, pessoal? Eu vou ler uma passagem bíblica que causa espanto em muita gente e algumas pessoas descrentes podem até pegar isso aqui contra a palavra de Deus. Pode colocar na tela aí. O texto é Êxodo capítulo 4, versículos 24 e 26. E a pergunta é, Deus quis matar Moisés? Êxodo 4, 24 e 26. Volta para mim aqui. Você já ouviu falar que Deus quis matar Moisés? Talvez você diga, não, Rodrigo, eu nunca ouvi falar disso. O outros falem, não, eu já ouvi falar, mas eu nunca vi uma explicação sobre isso. Eu vou ler a passagem bíblica para você. Êxodo 4, 24 em diante diz assim, estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora, que é a esposa de Moisés, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou os pés de Moisés. E lhe disse, sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse, marido de sangue, por causa da circuncisão. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é o fato da Bíblia dizer que Deus quis matar Moisés, que aparentemente não traz um motivo, pelo menos num primeiro momento não. Em segundo lugar, quando Deus queria matar Moisés, mas Moisés foi o homem, deixa eu explorar um pouquinho essa problemática, Moisés era o homem que Deus havia escolhido para libertar o povo de Israel. Se você virar um capítulo atrás aqui, o capítulo 3, você vê Moisés no deserto e Deus aparecendo para Moisés na sarça ardente, dizendo, Moisés, vá ao Egito e tira o meu povo de lá. Eu estarei contigo. E agora que Moisés despede de Jetro, seu sogro, e vai com a sua família e para numa estalagem, no hebraico a palavra é malom, no meio do deserto ali, talvez um lugar onde eles ficavam, Deus agora quer matar Moisés? Isso é muito estranho. E além disso, mais estranho ainda é o fato que a mulher de Moisés pega a criança, circuncida a criança com uma faca, toca nos pés de Moisés, joga o prepúcio da criança ali e fala, você para mim é um marido de sangue. E aí criou-se até a ideia, marido de sangue por causa da circuncisão. E Deus desistiu de matar Moisés. Muito estranho, não é? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é a cultura em meio à qual eles viviam. A nossa cultura ocidental,
ela é muito relaxada nos compromissos. Tanto é que nós precisamos de assinatura, com reconhecimento de firma em cartório, carimbado, aquela coisa toda, testemunhas, e mesmo assim, quantas pessoas não cumprem com aquilo que elas assinaram? Eu lembro quando eu trabalhava vendendo livros de porta em porta, quantas pessoas falam assim, eu quero o livro sim, assinavam no dia que você ia entregar o livro, agora eu não quero mais. Na cultura do Oriente Médio, essa ideia é inadmissível. E já vou adiantar para você um grande erro que as pessoas cometem ao estudar a Bíblia, é que elas querem estudar a Bíblia como se a Bíblia fosse escrita originalmente em português, português do Brasil, porque o português de Portugal tem nuances diferentes. Ela fosse escrita em português do Brasil, com características nossas, um estilo nosso de falar, e não é nada disso. Então, lembre-se, a Bíblia não foi escrita em nossa cultura. Em segundo lugar, não idealize a nossa cultura como sendo a melhor do mundo. A nossa cultura é apenas aquela em meio à qual nós estamos acostumados. Por exemplo, todas as vezes que eu comi com beduínos no deserto, foi um pouco desconcertante para mim, para não dizer até nojento, ter que comer com a mão no mesmo prato do meu anfitrião. Veja, até pessoas com quem você convive diariamente, é meio assim desconcertante você comer com a pessoa ali na marmita, ela pegando com a mão e você com a mão na mesma marmita ali comendo. E não tinha talher. A minha cultura brasileira ocidental achava aquilo, nossa, pegar a comida com a mão no mesmo prato que o sujeito. Agora vamos raciocinar com a cabeça dele. Com a cabeça dele. Para ele, o que era nojento é, na minha cultura brasileira, você entrar num restaurante, pegar uma faca, um garfo, uma colher e levar aquilo na sua boca, sem parar para pensar o seguinte, na cultura dele, quem lavou a minha mão? Eu mesmo. Onde minha mão esteve nas últimas 24 horas? Comigo mesmo. Eu vi o que minha mão fez, o que minha mão deixou de fazer. E é a minha mão que eu lavei, que é minha, que eu toco na comida. Agora, você viu como é que a faca, o garfo e a colher foram lavados? Você consegue imaginar em quantas bocas diferentes eles entraram? Você confia na esterilização daquele utensílio? Não. E você chega lá e põe na boca. Imagina quantas bocas aquilo ali não entrou. Para alguém do Oriente Médio, isso é que é nojento. Percebeu? Então a primeira dica é, olhe a Bíblia dentro desse contexto. E nesse contexto, para eles, a quebra de uma aliança é algo muito sério. A quebra de uma aliança é algo que às vezes tem que ser pago com a vida. É mais ou menos como os japoneses, que quando eles quebram a aliança, eles acabam se matando. Quando eles desapontam alguém. Não estou endossando isso. Eu estou apenas dizendo que é a cultura deles. Então vou dar alguns exemplos bíblicos para você. Olha, por exemplo, aqui, Gênesis 32, 24 a 30, conta Jacó no Vale do Jacoque lutando com Deus. Jacó luta fisicamente com Deus para levá-lo a uma consciência de transformação, porque ele estava quebrando a aliança com Deus anteriormente. Balaão, por quebrar a aliança com Deus também, vê no caminho um anjo com a espada desembainhada para matá-lo. Na verdade, quem vê é a jumenta. Davi também estava diante do anjo destruidor que queria punir Davi severamente porque a sua transgressão foi ele quebrou a aliança. Então era um reparo imediato. E nós temos pragas também como punição para aguçar a consciência e de doenças ou calamidades que representam um ataque corretivo de Deus. Então, volta para mim. O que temos que entender é que Moisés tinha quebrado a aliança com Deus. Antes, nesse mesmo capítulo aqui, Deus fala com Moisés assim, você vai ao Egito e vai falar com Faraó para tirar o meu povo de lá, Faraó não vai aceitar e já avisa Faraó que eu vou matar os primogênitos do Egito, eu vou matar o primogênito de Faraó. Agora, para que os primogênitos dos hebreus durante a Páscoa não fossem mortos, o sangue tinha que estar na porta. Aí agora você vê, diante dessa aliança com Deus, Moisés recusa circuncidar o seu filho. Talvez a esposa dele tinha circuncidado primeiro e como viu que era uma
questão muito dolorosa, ela não quis circuncidar o segundo. Então Deus falou o seguinte: olha o que vai acontecer com você, Moisés. Você vai morrer. Então não é uma coisa qualquer, era a quebra de um pacto. Deixa eu mostrar para você que no original hebraico tem algumas dúvidas no texto. A primeira dúvida é a seguinte. Aqui na minha Bíblia, no capítulo 4, versículo 24, quando diz assim: estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Tá certo? Matar a quem? Matar a Moisés ou ao menino? O texto hebraico é dúbio. Se Deus iria matar Moisés ou matar a criança. Do ponto de vista do hebraico, as duas leituras são possíveis. Lembra que no caso de Davi, quando Davi quebrou a aliança adulterando com Batseba, Deus tirou a criança. Então será que Deus iria tirar a vida de Moisés ou do menino? A outra coisa que dá dúvida aqui no texto é a expressão Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do filho e com ele tocou os pés de Moisés. Tem alguns que acham que aqui é um eufemismo para falar da genitália de Moisés. Há teólogos que pensam que pode ser assim, há teólogos que pensam que não pode ser. E a outra expressão que gera dúvidas nas pessoas é o seguinte: quem, na verdade, encontrou Moisés e quis matá-lo? Porque no texto hebraico traz o tetragrama sagrado, o Senhor, Hashem. Na Septuaginta, que é a tradução grega, fala Angelus Kyriou, o anjo do Senhor. Bom, o anjo do Senhor, muitas vezes na Bíblia, é a forma como Deus se manifesta no Antigo Testamento. Então isso aqui para mim não tem muitos problemas não. Seja como for, seja a criança que ia morrer ou o próprio Moisés, uma coisa é fato. Deus iria punir aquela família pela quebra da aliança. E você pode parecer que isso é muito exagero da parte de Deus, mas não é. Sabe por que Deus jogou duro com Moisés? Eu vou explicar para você a razão. Preste atenção. Imagine que um superintendente chegue no aeroporto. E quando ele chega no aeroporto, ele entra no banheiro e flagra o homem que limpa o banheiro ali, o faxineiro, cochilando em cima do esfregão. Ele estava cansado demais, ele sentou assim, colocou o esfregão do lado e cochilou. E o banheiro sujo. Certamente que o superintendente vai dar uma bronca nesse faxineiro, vai mandar ele imediatamente levantar, limpar o banheiro e talvez vai dar uma advertência. O mesmo superintendente que está fiscalizando o aeroporto de surpresa sobe até a torre de controle e quando ele entra na sala, nos computadores, ele vê o controlador de voo cochilando em cima do teclado, que também estava cansado. O que acontecerá? Demissão sumária. Mas veja bem, qual foi o erro do faxineiro? Ele estava dormindo em serviço. Qual o erro do controlador de voo? Dormindo em serviço. Por que o primeiro ganha apenas um xingão, né, uma advertência, e o outro demissão sumária? Simples. O cochilo do faxineiro resultaria num banheiro sujo. O cochilo do controlador de voo poderia ser uma tragédia. O controlador de voo tinha um salário maior do que o do faxineiro, com certeza. O controlador de voo tinha mais autoridade do que o faxineiro, mas com isso tinha mais responsabilidade. Líderes, quando quebram, quando erram, eles trazem estrago para muita gente. Percebeu? Um piloto de avião que comete um erro, ele mata 300 passageiros. Um CEO de uma empresa que comete um erro, ele acaba com a vida de 1000 empregados. Moisés estava sendo preparado para ser um líder. Por isso Deus não poderia facilitar a coisa para ele, porque o erro dele causaria prejuízo para muita gente. E para terminar, tem uma coisa interessante, que essa palavra marido de sangue, em hebraico, a palavra marido é Hatam. Hatam, em hebraico, de fato, significa marido. Mas em acadiano e também em árabe, Hatam também significa circuncisão ou proteção. Então a expressão idiomática marido de sangue poderia ser interpretada como proteção de sangue ou circuncisão de sangue, para fazer uma referência ao que haveria de acontecer na época da Páscoa. Essa é a explicação desse estranho
ato de Deus de tentar matar Moisés. Agora, para dar um exemplo para vocês como é que culturas são difíceis de serem julgadas, olha essa imagem aí. Esta é uma mulher da tribo Dani. Essa tribo está numa região entre Papua Nova Guiné e a Indonésia. Uma parte deles está na Indonésia, outra parte está na Nova Guiné, em Papua Nova Guiné. E eles têm aproximadamente 250 mil membros nessa tribo. Mas estão percebendo que a mulher está com vários dedos cortados? Nessa tribo, todas as vezes que morre um membro da família, o marido, um filho, um pai, alguém muito querido, a maneira de demonstrar o luto é cortando um membro do corpo. Então, o fato dela ter vários dedos cortados significa quantos membros da família ela já perdeu. Olha essa outra imagem aqui também, olha. Mutilar o corpo, eu posso fazer um juízo de valores aí terrível. Pode voltar para mim e falar assim, que absurdo, isso tem que ser corrigido, não pode ser assim, isso é uma agressão. Concordo com você, mas eu estou pensando com uma cabeça de ocidental. Na cabeça dessa mulher, ela não entende como é que você perde um ente querido e não mutila o corpo. Porque ela nasceu nessa cultura. Agora imagine, a Bíblia foi escrita numa cultura que também tem uma forma de raciocínio diferente da nossa. Então a única maneira que eu tenho de entender a Bíblia é compreendendo a maneira de raciocínio daquela cultura que produziu a Bíblia e depois de entender aquilo, traduzir o princípio daquele ensinamento para a minha cultura. Porque senão eu vou cometer dois erros. Ou eu vou querer transformar a minha cultura à semelhança daquela, e não é isso que Deus está pedindo, ou não vou entender a mensagem que Deus deu naquela cultura. Porque a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. E o sotaque humano não é necessariamente o sotaque brasileiro do século XXI mineiro, que eu sou de Minas Gerais. Percebeu? Se a Bíblia fosse escrita na cultura da tribo Dani, talvez durante um tempo Deus permitiria que as mulheres se mutilassem, até com o tempo Deus mostrar para eles que aquilo não é correto. Tanto é que na Bíblia é interessante que tem uma passagem onde a Bíblia fala que vocês não devem levar navalha no corpo pelos mortos. Deus orientou isso ao povo hebreu, para eles não copiarem os costumes de povos vizinhos pagãos. Mas olha, Deus não orientou isso no primeiro capítulo do Gênesis. Porque tem coisas que Deus sabe que o povo ainda não está preparado para mudar a cultura. E Deus tem a paciência que às vezes nós não temos. É por isso que às vezes você vê na Bíblia Deus agindo de maneira um tanto diferente. Num determinado momento ele tolera, não endossa, tolera a poligamia. Jacó teve 2 mulheres. Lá no Novo Testamento Jesus já fala que o homem deve ser marido de uma mulher só. Percebeu? Deus vai orientando o povo. Na época do Antigo Testamento tinha momentos em que uma mulher adulterava ou transgredia o Shabat e aquela pessoa era apedrejada. No Novo Testamento já não tem isso. Não é que Deus mudou, é que Deus vai aos poucos modificando a cultura. Mas até que essa cultura seja modificada, Deus tem que falar na linguagem daquela cultura. Percebeu? Vou dar um outro exemplo para vocês entenderem isso. Essa imagem que vocês vão ver aí são de 2 meninas que eu conheci há muitos anos no Egito, conheci toda a família delas. E um dia que eu fui com a Laura para lá, eu apresentei a Laura para elas é uma família de comerciantes, e elas ficaram felizes, tiraram foto com a Laura. Tem outras meninas além dessas aí, é uma família numerosa. E elas têm muitas meninas em casa. E por que eu estou mostrando essa foto? Porque eu lembro de uma conversa que eu tive, pode voltar para mim aqui, anos atrás, em que eu não consegui, por nenhum motivo, convencer aquelas meninas por que no Brasil os homens não pagavam dote para casar com a menina. Olha bem, quando você vê que no Egito, até hoje, um rapaz para casar com a menina tem que pagar para o pai dela, nós ocidentais falamos assim, nossa mãe, a menina agora virou mercadoria, está comprando, é uma bolsa, é um chinelo, é um ser humano. Olha na nossa cultura, uma menina vai ficar ofendida se eu oferecer para o pai dela um dinheiro para casar com ela. Agora raciocine com a cultura lá do Egito. Na cultura do Egito é o seguinte, se o camarada está disposto a pagar ao meu pai para casar comigo, isso está dizendo que
ele me ama bem, muito, ele não está me querendo de graça, ele me valoriza porque ele me considera uma joia. A menos que você seja um ladrão, esses dias teve um assalto num shopping aqui perto de Campinas, a menos que você seja um ladrão, o que eu espero que não seja, a única maneira decente de você tirar uma joia de uma joalheria é indenizando o dono da joalheria. Que é o que é a compra, senão a indenização. Ele tem lá uma joia valiosíssima, uma pérola, um diamante, você vai, paga o valor daquele diamante e aí você pode resgatá-lo. Se você não tem aquele dinheiro, você não é digno de tirar o diamante dali. E se você está disposto a pagar aquele valor, é porque você sabe que um diamante vale muito mais do que um pedregulho que você encontra na construção da esquina. Claro isso aí? Então, olha, essa diferença cultural, ela será fundamental para você entender as passagens da Bíblia. Na cabeça dessa menina, ela fala assim, gente, mas eu não entendo. Eu lembro até hoje, como é que as mulheres do Brasil têm coragem de casar com um rapaz que não pagou nem um tostão por elas? Na cabeça delas, elas não estão sendo valorizadas. Então lembre, a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura e você não pode prescindir do conhecimento dessa cultura. Bom, outra passagem complicada da Bíblia é essa aqui, 2 Reis, capítulo 2, versículos 23 a 25. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículos 23 a 25. Vamos ver aqui. Bom, pela imagem que está aparecendo aí na tela, você já imagina que passagem é essa. Se não, você vai ouvi-la agora pela primeira vez e vai se assustar com ela. Então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombaram dele, dizendo, suba, seu careca, suba, seu careca. Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram a 42 deles. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Uau! Esse texto, que já é assim dantesco por natureza, ele fica pior ainda quando a gente lê isso em algumas traduções da Bíblia, como a Almeida Revista Antiga, que traz assim, e Eliseu estava subindo quando uns meninos, até algumas Bíblias em inglês no passado traduziam os meninos, a minha traduziu rapazinhos, né, meninos. Qual o sentido disso? E eu já vi até um ateu uma vez num podcast falando assim, olha que absurdo essa Bíblia. Só porque uns meninos, criança, gente, na rua, quem nunca viu na rua criança brincando? Umas crianças ficaram debochando da careca do profeta, esse Deus de amor que vocês pregam na Bíblia, mandou 2 ursas despedaçarem crianças. Bom, esse é o problema de ler a Bíblia fora de contexto. Vamos ver o contexto, que contexto envolve não apenas a cultura, como os exemplos que eu dei, mas contexto envolve também mapa, geografia. Vamos olhar no mapa. Olha aí. Essa seta está mostrando a região de Betel, onde esse episódio aconteceu. E se você ler a Bíblia de um modo geral, você vai ver que o rei Jeroboão transformou Dan e Betel em 2 centros de paganismo e idolatria. E o reino do norte, que era o reino de Israel, capital Samaria, que aparece aí no mapa para vocês, ele estava tomado dessa idolatria. Então, quando um profeta do Senhor levantava contra a idolatria, ele estava falando contra algo que estava dominando todo esse lugar. Seria como se um flamenguista fosse falar mal do Fluminense na própria arquibancada da torcida do Fluminense, ou vice-versa. Tá certo? Imagina alguém do time adversário falando mal do time adversário ali no reduto deles. Foi o que aconteceu com profetas como Elias e Eliseu. E olha o que diz Amós, capítulo 7, versículos 10 a 13. Amós, capítulo 7, versículos 10 a 13. Então, Amazias, o sacerdote de Betel, veja, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Deus.
A terra não pode suportar mais todas as suas palavras. Amós era um dos profetas, assim como Eliseu, que estava pregando o monoteísmo, que estava pregando a adoração ao Deus único, sem idolatria. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Ou seja, esse homem falou com o rei, olha, o Amós está falando coisas perigosas para nós aqui, o senhor não pode ficar parado. Depois Amazias disse a Amós, saia daqui, vidente, fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá, onde você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Ou seja, o Amazias falou, olha, Amós, você está pregando o Deus único? Vá pregar lá na Judéia. Lá em Judá, melhor dizendo. Judéia não, em Judá. Não prega aqui não. Se você continuar aqui, você vai morrer. Então note que o ambiente era completamente hostil aos profetas de Deus. Então Eliseu, assim como Amós, estava pregando uma verdade indigesta para uma sociedade que era idólatra. Aí aquelas crianças que aparecem ali, pode colocar ali para vocês, a palavra hebraica que aparece para elas é Nearim Ketavim. Nearim Ketanim significa, Nearim literalmente é jovens, não é criança. Por exemplo, Nearim é usado para falar dos soldados, dos servos de Davi, em 2 Samuel capítulo 2, versículo 14. Nearim é usado para falar de soldados em 1 Reis capítulo 20, verso 14. Nearim é usado para descrever Isaac, já adolescentes, bem que aí seria no singular, Nearim está no plural. E Near, né, que a gente traduz Nearim no plural, seria usado também para Salomão quando foi coroado sendo um jovem adulto. Então Nearim, que é um plural, significa um jovem, quase jovem adulto, um adolescente, talvez, tá bom? E Ketanim significa pequeno, mas não pequeno no sentido de criancinha, pequeno no sentido de menor em termos sociais. Por exemplo, em 1 Samuel capítulo 16, verso 11, fala que Davi era o menor dos seus irmãos. Mas Davi não era uma criança, era um adolescente. Então volta para mim. Quando o texto fala que alguns Nearim Ketanim apareceram ali, está falando de adolescentes pequenos em sentido, no sentido social, no sentido moral. Adolescentes arruaceiros. Esses que eram o grupo que estava ali. Aí você talvez fale para mim, tudo bem, Rodrigo, mas eles só estavam debochando do profeta. Era motivo de trazer uma ursa para despedaçar todo mundo? Não, eles não estavam apenas debochando do profeta. Olha a importância de entender o contexto social. Lembra que eles gritaram para o profeta? Sobe careca, sobe careca, sobe calvo. Aquilo é uma expressão de desagravo muito sério. Eu vou mostrar algumas passagens bíblicas para você. Isaías capítulo 3, versículo 24, pode colocar na tela, fala, em vez de belos penteados haverá calvície, sinal de vergonha. Isaías 15, 2 a 13, os moabitas rasparão a cabeça em sinal de humilhação total. Jeremias 47, verso 5, Gaza raspará a cabeça. Ezequiel 7, 18, eles rasparão a cabeça como gesto de vergonha. E além disso, quando eu pego esses tabletes que você está vendo aqui, olha, esse tablete é um tablete assírio-babilônico chamado Namburbi, que são rituais para a reversão do mau presságio. E uma das coisas que esses rituais falam é que um homem careca é um homem que está sem a proteção dos deuses. Então ele pode ser atacado por demônios ou por qualquer um. Percebeu? Tanto é que eu quero mostrar mais uma passagem para vocês. Levítico capítulo 13, versículo 40 a 44, fala o seguinte sobre os leprosos. E diz, quando uma pessoa era calvo por uma calvície natural, tudo bem, nada aconteceria com ela. Mas se a calvície dela demonstrasse sinais que pegava daqui de trás para frente,
e ela era leprosa, é porque ela era um sinal de que ela estava sob maldição. Então veja bem, embora a Bíblia reconhecesse que havia calvície natural, também o ato de chamar alguém de calvo, de careca, e essa pessoa está de fato calva, era uma maneira de dizer que ela estava sem a proteção dos deuses, que ela era uma leprosa, que ela estava possuída por um demônio, conforme os textos assírios. Então o fato daqueles jovens gritarem para ele, suba careca, suba calvo, pode ser que eles estavam querendo matar o Eliseu. Porque Elias já havia subido para o céu e muitos interpretaram que Elias havia morrido. Então poderia ser uma paródia. Assim como Elias subiu, sobe também careca, nós vamos matar você agora. Em outras palavras, aquele bando de arruaceiros, e eram dezenas, porque a Bíblia fala que a ursa matou 42 daqueles jovens, então havia mais, eles estavam colocando a integridade física do profeta em risco. E nesse momento vieram duas ursas e atacaram aqueles meninos, livrando o profeta. Ou seja, não foi um capricho divino, mas foi um livramento dado por Deus àquele profeta. E antes que você fale assim, mas eu não acredito nisso não, Rodrigo, isso é mito da Bíblia, isso não acontece. Será que não? Eu vou dar um exemplo então moderno para você. Já que você não acredita no texto bíblico, acredita pelo menos nisso aqui, olha. Saiu em vários jornais, inclusive no G1. Morte de homem após oração de pastor em monte foi causa indeterminada, diz a polícia. Isso aconteceu em Minas Gerais, no bairro de Ribeirão das Neves, perto de BH, tá certo? Ribeirão das Neves, eu conheço a região. Um grupo evangélico estava orando no monte quando dois rapazes vieram com uma faca para assaltar o grupo. E quando eles vieram assaltar o grupo, o pastor na mesma hora clamou a Deus, Senhor, não deixe esse rapaz falar isso. E parece que fez um apelo, olha, arrepende-se, senão a ira de Deus pode cair sobre você. E naquele mesmo momento o rapaz, que Deus que nada, blasfemou de Deus e veio com a faca em cima do pastor. E quando ele veio, ele automaticamente teve um ataque cardíaco, caiu fulminado no chão, fulminado, força de expressão, né? Caiu morto instantaneamente. E o colega, na hora, fugiu para o meio da mata e depois se entregou à polícia. Ora, alguém pode falar, que coincidência, né? Pode ser uma coincidência, mas o fato é que eles estavam orando, o rapaz tentou assaltar o grupo e naquela hora o pastor orou, repreendeu e o rapaz caiu morto na mesma hora. Então, ainda que você julgue isso uma mera coincidência, você há de admitir que não é impossível que a história bíblica seja real. Aí você pode falar, e por que Deus não age em todas as situações? Bom, porque os milagres de Deus são apenas sinais de quem ainda está nesse mundo. Ele não resolve tudo agora, antes da consumação de todas as coisas. Tanto é que a mesma Bíblia mostra momentos em que Deus agiu, como nesse aqui, em que o profeta foi liberto, mas mostra momentos em que Deus não agiu e o profeta foi assassinado. Por exemplo, nenhum anjo apareceu para livrar Estevão daqueles que o mataram apedrejado. Nenhum anjo apareceu. Um anjo libertou Paulo e Silas da prisão, libertou Pedro, mas quando Paulo estava preso novamente lá na prisão Mamertina em Roma, nenhum anjo apareceu para livrá-lo. Então, nenhum anjo apareceu para livrar Jesus da morte na cruz do Calvário. Então, quando a Bíblia conta que isso aqui aconteceu, isso é tão histórico e tão real como esse fato testemunhado em jornais seculares do mundo inteiro, ocorrido agora deixa eu ver a data aqui, se eu consigo. Volta aqui, por favor. Coloca na tela, por favor. Deixa eu ver se eu consigo a data. Foi em 2021, esse outro fato agora que você pode ver. Então, voltando para mim, não é mito da Bíblia. Ficou claro? Até é contraditório no primeiro momento. Porque a Bíblia diz em várias passagens, como essas que eu vou colocar aí na tela para você, Deus não se arrepende. Por exemplo, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Depois nós temos 1 Samuel capítulo 15, verso 29. O triunfador de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Salmo 110, verso 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Ezequiel 24, verso 14. Eu, Senhor, falei, isso acontecerá. Não voltarei atrás. Não me arrependerei.
Então, quando eu pego só esses textos bíblicos aqui, eu posso afirmar claramente para você que, de acordo com a palavra de Deus, o Senhor não muda, o Senhor não se arrepende. E eu posso afirmar isso aí a esmo. Até que vai surgir alguém e vai me mostrar essas outras passagens bíblicas aqui. Coloca na tela. Deus se arrepende, sim. Gênesis 6, 6 a 7. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem. E isso lhe pesou no coração. Êxodo 32, 14. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que faria ao povo. 1 Samuel 15, verso 11. Arrependo-me de haver posto Saul como rei. Jonatas 3:10. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, no caso a cidade de Nínive. Amós 7, 3 e 6. O Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá. E então? Aqui você está pronto para entender uma outra dinâmica de interpretação da Bíblia. Cuidado com uma interpretação que pega apenas uma coletânea de passagens, ignorando outras. Por exemplo, algumas pessoas que falam Jesus não é Deus e mostram textos onde aparentemente Jesus é inferior ao Pai, que fala o Pai é maior do que eu, o Pai me enviou, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Pai, dá-me a glória. Então parece que Jesus realmente é um ser inferior ao Pai. Aí muitos pegam apenas essas passagens e falam o seguinte, não, Jesus não é Deus. Mas calma, eu não posso ignorar um outro conjunto de palavras onde Cristo é declarado como Deus. Tomé chegou para ele e falou assim, meu Senhor e meu Deus. Ele se descreve como antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 1, verso 1 diz, capítulo 1, verso 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. E outras passagens. Então o que eu tenho que fazer é ver essa coletânea de passagens e estar dizendo uma coisa, essa outra, e como é que eu posso harmonizar isso, já que a palavra de Deus não se contradiz. E é o que vamos fazer em relação a esses textos. Afinal de contas, Deus se arrepende, como disse a primeira coletânea de textos, ou Deus não se arrepende? Aí você descobre que na Bíblia hebraica tem dois verbos para se arrepender. E eu vou explicá-los para vocês. O primeiro verbo é o verbo naham. Naham é um arrependimento que significa um lamento, uma mudança de ação ou um consolo. Naham até é como se fosse assim, um suspiro, sabe? Naham. Quando o pai está triste porque o filho não seguiu os caminhos do pai, quando eu queria que você fosse uma coisa que você não quer, aquela tristeza. Isso é chamado em hebraico de naham. Um outro verbo que tem em hebraico é o verbo shuv, techuvá, arrependimento. Shuv significa retornar, voltar atrás, suspender uma ação. Em ambos os casos, o verbo pode significar também arrependimento de alguma coisa errada que você fez. Mas calma, vamos entender isso aplicado a Deus. No caso de Deus, quando Naham aparece, ele aparece sempre no sentido subjuntivo. Alguma coisa que afeta Deus e não alguma coisa que Deus fez de errado. Então significa que Deus lamenta e muda a ação diante da nova condição humana. É aquela questão, poxa, eu queria te abençoar, mas já que você não está permitindo, eu não poderia lhe dar a bênção. Isso entristece o coração de Deus. Naham. Ou Shuv, Deus volta de um juízo por compaixão e pacto. Eu ia destruir a cidade, mas já que você mudou de comportamento, eu não vou destruir. É diferente do sentimento humano. Então, quando a Bíblia diz que Deus não se arrepende, a Bíblia fala, Deus não é homem para que se arrependa. O que a Bíblia está dizendo com isso? Pode voltar para mim aqui. É que Deus não tem sentimentos que são decalque do sentimento humano. O sentimento de Deus é muito superior. Por exemplo, eu amo. Deus ama. Mas Deus não ama como eu amo. Porque o meu amor é um sentimento que pode virar ódio. Meu amor é um sentimento que ele tem critérios. Eu amo
a minha esposa, eu não amo todas as mulheres do mundo. Eu não amo todas as crianças como amo meu filho. Deus, ele não apenas ama, Deus é amor. 1 João 4, verso 8. Então, por mais que eu falo, Deus ama, eu amo, o amor de Deus é superior. Eu, em breve, pela graça do nosso Deus, serei pai. Pai da Sarinha. Deus é pai. Mas Deus não é pai como eu sou pai. Para eu me tornar pai, eu tive que engravidar uma mulher. Deus, para ser pai, não teve que engravidar ninguém. Percebe? E eu me tornarei pai, mas eu poderia não ser pai. E Deus não tem como não ser. A paternidade de Deus é essencial. Então é superior à nossa. Então, quando a Bíblia fala que Deus não se arrepende como o ser humano se arrepende. Deus não se arrepende naquele sentido de, fiz besteira. Esse arrependimento não existe para Deus. Mas Deus se arrepende em que sentido? Ele pode voltar atrás de uma ação dele, já que a pessoa mudou de comportamento. Ou Deus pode sofrer porque alguém rejeitou a sua graça. Esse que é o sentido de arrependimento de Deus, tá bem? Agora, você tem que entender que algumas palavras ditas em contexto diferente, elas têm um significado completamente distinto. E o desconhecimento do contexto pode criar esse tipo de confusão mental. Eu criei uma imagem na IA e coloquei aqui para ilustrar isso que eu vou dizer para vocês. A imagem de estudo. Eu pedi a IA para criar essa imagem para mim. Olha a primeira imagem. A menina está falando, eu não bebo. Na outra imagem, eu bebo todos os dias. Agora imaginem que eu não tivesse a foto do copo de vinho, nem do copo de água. Tivesse apenas os dois textos colocados na biografia dessa menina em páginas diferentes do livro. Vamos chamar essa menina de Sarinha, vai ser a Sara, tá bom? Aí você está lendo a Sara num determinado momento, indo para uma festa e falando assim, eu não bebo. Ele serve uma bebida para ela e fala, eu não bebo. Oh, a Sara não bebe, a Sara não bebe. Aí você passa mais algumas páginas do livro, alguns capítulos, e lá num outro capítulo você vê a Sara falando de saúde e ela fala assim, gente, é muito bom cuidar do corpo. Por exemplo, eu bebo todos os dias água. Só que as duas frases fora de contexto parecem uma contradição, porque numa está dizendo que a Sara não bebe, na outra está falando que ela bebe todos os dias. É assim que nós entendemos os textos bíblicos que falam Deus não se arrepende e os outros textos que falam que o Senhor se arrependeu. Ele não se arrepende como ser humano que fez uma bobagem, mas ele volta atrás. Ok? Vamos a mais uma passagem. Olha esse texto aqui. Todo mundo já viu essa imagem aí de Elias subindo na carruagem de fogo, tem até música, né? Mas será que Elias subiu numa carruagem de fogo? Essa ilustração aí está completamente errada. E você vai ver por que ela está errada e qual que é o sentido de Elias na carruagem de fogo. Vamos ler aqui segundo o livro de Reis, capítulo 2, que fala desse momento. Segundo Reis, capítulo 2, versículos 10 e 11. Diz assim, Elias respondeu, você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então Elias não subiu numa carruagem de fogo. A carruagem de fogo que passou apenas separou os dois. Separou Elias e Eliseu. E depois Elias subiu num redemoinho. Viu como é que uma leitura apressada da Bíblia traz até uma ilustração errônea? E por que Deus permitiu que uma carruagem com cavalos de fogo separassem o profeta e o seu discípulo ali? Antes, eu vou até explicar depois para vocês, o Eliseu, ele pede uma coisa para Elias, no verso 9.
Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Então Eliseu falou: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Ou seja, eu quero pregar como você. Eu quero ter o mesmo poder. Aí Elias falou com ele assim: olha, tá bom, se você me vir subindo, é porque isso vai atender. Se você não me vir, é porque não vai atender. Aí passa aquela carruagem e separa os dois. Por quê? Imagina, se Elias começa a subir, Eliseu ia fazer o quê? Ia agarrar nas roupas de Elias para subir junto. E como ele não estava preparado para a trasladação, ele seria fulminado. Então, por isso que passa um carro de fogo e os separa, cada um vai para um canto. Elias começa a subir no redemoinho de vento e Eliseu fica para trás. Agora, por que uma carruagem de fogo? Quando você lê o verso 12, diz assim: meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros. E eu trouxe aí uma imagem, um relevo de um carro, de uma carruagem assíria, que é da época. A grande força, o grande medo na hora de um embate eram as cavalariças de um rei. Os cavalos eram muito fortes. E nessa época, lembra que Elias estava sendo perseguido por todos os seus oponentes, que eram do partido de Acabe, de Jezabel, adoradores de Baal. E o Eliseu tinha muito medo que isso acontecesse. Eles poderiam ser perseguidos. Tanto é que vai ter um outro episódio na Bíblia em que o profeta está orando e o servo dele está apavorado com medo do exército que viria contra eles. E ele ora, diz: Senhor, abra os olhos do meu servo para que ele veja. E ele vê os anjos de Deus ali em volta. Então aquela primeira carruagem que passou, o Eliseu pensou: são os inimigos, são os inimigos. E o texto bíblico quer mostrar que não, que Deus é maior do que aquelas carruagens. Eu quero ler algumas passagens bíblicas para você. Coloque aí na tela, por favor. Isaías 66, verso 15. Pois o Senhor virá com fogo e os seus carros serão como um redemoinho. Então Deus não vinha apenas com carruagens, mas também com redemoinho. Por isso que o texto você tem a carruagem de fogo que o separa e o redemoinho que leva Elias para o céu. Naum 1, verso 3. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e no redemoinho. As nuvens são o pó dos seus pés. Jeremias 23, 19 e 30, 23. Eis que um redemoinho da parte do Senhor sairá com furor. Um redemoinho contínuo cairá sobre a cabeça dos ímpios. E o Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, no nome do Senhor, o nosso Deus. Percebeu? Então, naquele momento, Deus permitiu que o discípulo do profeta tomasse um susto para lembrar: calma, você está assustado por causa de carruagem? Essa é a carruagem do Senhor. O exército do Senhor é muito mais poderoso, muito mais eficaz. Os exércitos da terra, eles podem correr a velocidade que for, mas eles não conseguem formar um redemoinho de vento. E um redemoinho, quando ele quer fazer um estrago, ele faz. Percebeu? Então, esse é o sentido, mostrar a força de Deus. Mas não foi a carruagem de fogo que levou Elias para o céu. Agora, uma pergunta que muita gente faz aproveitando esse contexto é o que está aqui nos versos 13 e 14 de 2 Reis, capítulo 2. Os versos 13 e 14 diz assim: e nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou em duas partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e o envolveu na margem do rio Jordão. Aqui é um episódio curioso em que Elias acaba jogando o seu próprio manto para Eliseu. Eliseu pega o manto de Elias, isso é muito importante. E por que essa ideia de pegar o manto do profeta? Vamos raciocinar mais uma vez com os critérios daquele tempo. Naquela situação, uma maneira que tinha de comprovar que uma incumbência, um reino, seria passado de A para B, era dar um objeto desse para o outro. Por exemplo, quando o faraó colocou José para ser o superintendente de toda a terra do Egito, o faraó tirou o anel que estava em seu próprio dedo e colocou
no dedo de José. E todos viram isso. O faraó pegar o seu próprio anel e entregar para José. Há outras passagens da Bíblia também, quando o cetro era dado, o rei passava o cetro para o príncipe. Quando alguém iria em nome do outro, ele levava o seu selo, o seu cajado. Lembra que Moisés e Arão, eles ficavam revezando o cajado entre um e o outro na hora de performar os milagres de Deus? Então aquele gesto de pegar um objeto do profeta Elias não era algo místico, mágico. Aquele pedaço de pano era só um pedaço de pano. O que realmente provocou o milagre não foi o pano que tinha algo sagrado nele. É o Espírito de Deus que agiu em Elias e agora estava agindo em Eliseu. E o ato dele pegar o pano do profeta seria semelhante a alguém que falou, a partir de hoje, o fulano de tal está incumbido. E como é que se sabe? Por exemplo, nós temos um exemplo muito prático na nossa cultura. Procuração. Quando um advogado vai me representar num tribunal, eu assino para ele uma procuração, reconheço firma e ele mostra, eu estou aqui representando o Rodrigo. E qual que é o instrumento que materializa isso? A procuração de papel, com a minha assinatura. Naquele tempo, era um manto, era um cetro, era alguma coisa desse tipo que era entregue, tá certo? Falando nisso, eu quero ler uma passagem para vocês para terminar aqui. Olha que linda essa passagem dentro do contexto da época. Malaquias 4, verso 2. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Olha que diz, que texto lindo. Eu já vi muitos sermões sobre esse texto. Diz assim, eu vou ler o verso 1 em diante. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticaram o mal serão como a palha, no dia que vem e os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Agora vem o verso principal aqui. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Olha que lindo. Para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. É interessante que, aqui quando eu vejo no hebraico, kenafeim, que traduziram por asas, pode significar em hebraico raios, asas de um pássaro, bordas, extremidade, ponta de um manto. Então, literalmente, é como se o sol, eles traduziram por asas aqui, o sol da justiça, que representa a segunda vinda de Cristo, virá como Deus colocando o manto dele para nós. É como se o sol tivesse um manto, um chale, e as pontas desse manto nos alcançam. E qual o sentido disso? Do sol ser um pano cujas pontas nos alcançam. Lembra a história de Elias e Eliseu? Eu quero o seu pano sobre mim. Lembra que Ruth, quando vai pedir a Boaz que a reconheça como esposa, ela fala assim, que o Senhor possa me cobrir com o seu manto. A Bíblia fala de cobrirmos com o manto da justiça. No passado, quando alguém iria beneficiar o outro, ele pegava o seu próprio manto e cobria o outro. Na época romana, para falar dos tempos do Novo Testamento, o manto era uma coisa tão séria entre os romanos que quando ele perdia a cidadania, ele perdia o direito de usar a toga com o seu manto. Lembra que a mulher com fluxo de sangue tocou na orla do manto de Jesus? E o que seria esse manto? Olha aqui. Os judeus até hoje usam um manto para cobrir a cabeça na hora de orar. Esse manto é chamado de talit. E nota que ele tem umas franjinhas, perceba? Ele tem umas franjinhas onde ficam as orações que as pessoas fazem. Essas franjas são exatamente o sentido da palavra kenafaim, que são as pontas do manto do sol da justiça. Tocar nesse sol da justiça, como a mulher com fluxo de sangue tocou no manto de Jesus,
é receber a salvação de Deus. Ficou ou não ficou diferente a leitura do texto? Não ficou mais rico? Agora imagina pegar tudo isso aqui e transformar em coisas práticas para a sua vida. Eu estava conversando hoje com um amigo, eu estava ponderando assim, qual é o meu papel? Qual é o meu papel? E eu ponderei duas coisas. Eu acho que talvez a minha trajetória nesse mundo, eu não vou conseguir um prêmio Nobel de nada, eu não vou me candidatar a deputado federal, a presidente da República, eu não vou ser aquele que vai conseguir a descoberta da cura do câncer, eu não vou desenvolver um princípio da matemática que ninguém conhece, mas tem algo que eu já descobri ser o meu papel, e eu quero ser fiel a ele. Eu quero ensinar Bíblia. E, em segundo lugar, tornar a Bíblia um livro prático. Para que você não aprenda a Bíblia só como curiosidade. Porque se você gostou das coisas que eu falei aqui, falou assim, que legal, agora eu aprendo. Não, a Bíblia não é uma curiosidade, não é uma coisa do tipo assim, curiosidades do tempo antigo. Como que os hebreus escovavam os dentes? Como era a higiene no mundo antigo? Isso tem seu valor cultural, não estou negando. Tem o seu valor cultural. Mas só saber como é que os egípcios tinham higiene, a Bíblia não pode ser apenas um montante de curiosidade sobre o passado. Tem que ser algo que você leia e fale. Isso aqui tem uma palavra para o problema que eu estou passando hoje de depressão. Eu estou encontrando aqui um ensinamento que vai me ensinar a recuperar a educação dos meus filhos. Eu estou encontrando aqui uma palavra que vai me ensinar a enfrentar esse câncer que está acabando comigo. Eu tenho aqui uma palavra que vai me ensinar o caminho da salvação. Então eu tenho esses dois papéis. Eu oro a Deus e peço a você que ore por mim para que Deus me ajude com humildade e unção do Espírito e sinceridade de coração a cumprir esses dois papéis. Ensinar a Bíblia, ensinar a Bíblia, ensinar a Bíblia e não apenas como uma curiosidade. Um ensino que transforma. Que você fala, eu sei por que eu aprendi isso. Então, meus queridos, deixa eu falar algo muito sério com você, ao seu coração. Até agora a gente caminhou por textos difíceis da Bíblia. Eu mostrei alguns para você. Eu podia falar de outros mais. Por exemplo, tem uma passagem onde Jesus parece que ele se equivocou na profecia, porque ele falou que dali alguns que estavam ali não iam passar pela morte sem que o vissem vindo no seu reino. E todos aqueles morreram e ele não voltou. Como é que a gente entende isso? Como é que a gente entende o momento em que o evangelista fala que Jesus estava entrando na cidade, o outro fala que ele estava saindo? Agora, se tem uma coisa que esses exemplos que eu dei e outros que eu poderia dar escancarou, é o seguinte, principalmente a enquete que vocês responderam, é que sozinho é muito fácil se perder no texto bíblico. Quantos por cento responderam aquela hora? 70 e tantos por cento não sabiam a explicação para dar. Sozinho a gente até lê a Bíblia, mas não entende, desanima, aí vai empurrando com a barriga a vida espiritual, tá certo? Mas é aqui que eu quero conversar com você. Eu não estou falando agora com a multidão, eu estou falando com você. Você que está do outro lado aí, você, eu e você. Esquece os outros que estão conosco. Você que há anos está prometendo, esse ano eu vou estudar a Bíblia direitinho, um fim de ano está chegando, um ano novo, esse ano eu vou estudar a Bíblia, esse ano eu vou orar mais, eu vou me aproximar mais de Deus. Mas aí você para no meio do caminho. Você começa um plano de leitura da Bíblia em janeiro, em fevereiro já ficou para trás, em setembro você descobre que ainda está em Gênesis capítulo 8. Aí você olha para a sua vida espiritual hoje e pensa assim, sabe, eu até sei que Deus existe, eu sei que Jesus me ama, mas eu sei tão pouco da Bíblia e eu não me sinto preparado, não me sinto firme, não tenho nem tempo para estudar a Bíblia. Talvez isso até gere em você um temor espiritual, um medo real de, por não ter base bíblica, perder a sua família, perder a sua salvação, medo do fim. E no fundo, essa pode ser até uma sensação, um sintoma, eu diria, de que a sua fé talvez tenha ficado rasa, superficial. Então eu quero dizer uma coisa com muito carinho, não é para ofender você, é com muito amor por você. Você não precisa viver em 2026 igual você viveu em 2025. Então, eu quero a sua chance, a sua oportunidade. Deixa eu pegar você pela mão
em 2026? Deixa eu tornar eficaz tudo isso que eu aprendi durante esses anos? Eu não quero guardar isso para mim. Então deixa eu fazer isso com você. Sente abandonado no meio do caminho? Não, não é mais para você ficar tentando sozinho. É sobre nós dois, eu e você, tete a tete. Palavra de Deus aberta todo dia. Então eu quero fazer uma pergunta bem direta para você. Responda para si mesmo. Como foram os últimos anos da sua vida espiritual? Quantas vezes você disse, agora vai, agora eu vou estudar a Bíblia direitinho, agora eu vou ter uma rotina com Deus, e nada. Quantas madrugadas você deitou com culpa pensando, eu queria estar mais perto de Deus, mas eu estou cansado, estou confuso, estou sem direção. Talvez essa é a sua vida, né? Ficar andando com Deus no improviso, andar com Deus no quando der, nos pedaços de tempo que sobram para Deus, achando que Deus é guarda-chuva, que durante a tempestade você lembra do guarda-chuva, mas na primeira estiagem ele fica no banco do carro. Agora você imagina, e o depois? Você acorda sabendo que tem um estudo pronto, mas não consegue ir adiante. Vamos mudar isso?